Bom, então vamos lá. Antes de falarmos de todas as funcionalidades que o sistema possui, quero falar um pouco sobre algumas facilidades que ajudam o usuário a trabalhar no dia a dia no sistema. Entre elas, a gente tem o acesso às telas, relatórios que o sistema possui, que pode ser feito através dos menus ou através dos favoritos que temos aqui do lado esquerdo, que inclusive pode ser configurado por usuário, e também através do assistente para abertura de formulários, esse botão aqui na parte superior, que podemos acessar clicando nele ou pressionando o Ctrl M. Nessa função, basta digitarmos nome ou parte do nome da tela ou do relatório que estamos buscando e o sistema trará então todas essas possibilidades, onde com 2 cliques eu já consigo acessar a essa tela. Além disso, nosso sistema é multi-empresa, com isso eu consigo então controlar todos os CNPJs que a empresa possui, independente de serem matriz e filial, com uma vantagem muito bacana que é unificar o cadastro de produtos e de parceiros, que são os fornecedores, os clientes da empresa. O nosso controle de acesso também é bem diferenciado, pois o nosso controle de acesso ele não é aquele controle de acesso por tela, onde o usuário pode, por exemplo, acessar, visualizar, incluir novos registros, e sim um controle por função. Se pegarmos, por exemplo, o acesso da central de vendas, vemos que possuímos aqui várias funções que podem ser atribuídas ao usuário, como permissão de liberação de pedidos, alteração de tabelas de preço, estorno de vendas, exclusão de uma venda. Com isso, então, temos uma integridade maior de informações. Além disso, conseguimos também, no usuário, trabalhar com qual empresa ele pode acessar. Então, eu consigo definir também quais são as empresas liberadas para que esse usuário execute as ações. Esses acessos eles podem ser configurados tanto por usuário quanto por perfis de acesso. Eu posso criar um perfil de acesso vendedores, definir o mesmo padrão de acesso para todos os vendedores. Aqui na barra superior temos também o botão Alterar módulo, a qual alternamos entre os módulos do nosso sistema, que veremos mais à frente, e também o botão Histórico de alterações, para que possamos consultar todas as últimas alterações das versões do sistema, correções, melhorias e etc. Então vamos lá. Eu vou começar pela parte das vendas, porque é onde gera toda a movimentação de saída, é gerado o financeiro. Para iniciar, então, vamos fazer o lançamento de um orçamento e então converter ele em pedido e executar todo o processo de venda. O primeiro campo que temos aqui na venda é a condição de pagamento. Aqui eu posso trabalhar de duas formas. Com a condição já definida, que seria, por exemplo, dinheiro, cartão de débito, cheque à vista e etc. Ou por um prazo médio, que é quando o cliente chega e ele vai efetuar um pagamento em diversas condições. Por exemplo, o cliente chegou na loja para efetuar um pedido, o vendedor, ao perguntar para ele qual é a condição de pagamento, ele diz que vai pagar no cheque, no cartão e no dinheiro. Então, para que o vendedor defina qual é esse prazo médio de recebimento, nós temos inclusive aqui acessando o menu Utilitários, Cálculo Data Média, uma ferramenta para que o vendedor ele consiga então saber qual é o prazo médio e então selecionar a condição de pagamento mais apropriada. Vamos fazer uma simulação do prazo. Supondo que esse cliente ele vai pagar então no cheque, no cartão e no dinheiro. Então, vamos inserir aqui. Ele vai pagar R$ 400 no dinheiro, então o dinheiro entraria para a data de hoje, 7/2, R$ 400. Ele também irá pagar através de um cheque pré-datado a 30 dias, então 7/3, no valor de R$ 500. E uma diferença de R$ 300
ele vai passar no cartão de crédito. Então, o cartão de crédito também entra para 30 dias, geralmente, 7/3, R$300. Pronto. Aqui já temos então o prazo médio de recebimento, né, o prazo ponderado de 18 dias. Então o vendedor ele pode retornar à tela de venda e escolher aqui uma condição de pagamento que mais se aproxime daquele cálculo que ele efetuou, que seria então neste caso 25 dias. Além disso, aqui dentro do cadastro da condição de pagamento, nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, a capitalização por condição de pagamento. Essa capitalização ela aplica um percentual sobre o valor da venda, fazendo com que o sistema ele precifique automaticamente o produto, não tendo a necessidade então de deixar isso por conta do vendedor. Então, supondo que nas condições de pagamento à vista eu quero aplicar, como no exemplo, 10% de desconto. E nas demais, o sistema vai fazendo capitalizações. Por exemplo, 25 dias ele capitaliza em 3%. Se pegarmos a condição 30 dias, ele capitaliza em 5%. E assim por diante. Com isso, então, o sistema ele vai precificar o produto de forma automática e, novamente, você vai ter uma integridade maior das informações, porque não é o vendedor que vai definir o preço do seu produto. Esse preço ele já vai estar parametrizado para ser gerado automaticamente. Então, voltando da venda, temos agora o campo operação. Essa operação, digamos que ela é a arquiteta do nosso sistema. É onde eu vou definir se o que eu estou lançando é um orçamento, é um pedido de venda retira, que é aquele que o meu cliente já leva a mercadoria, é um pedido de venda usuário define, que é aquele caso onde o cliente diz para o vendedor, não, vamos tirando os pedidos e ao final vou definir o que eu vou levar e o que eu vou entregar. Nesse caso, vamos começar pelo orçamento. Então temos o campo parceiro, que é o meu cliente. Aqui eu posso utilizar um parceiro já cadastrado ou, através dessa seta ao lado direito do campo parceiro, efetuar o cadastro rápido desse novo cliente, onde basta eu digitar as informações básicas, inclusive o CEP é integrado ao site do Correios, e efetuar o cadastro desse cliente. E aqui entra uma parametrização bem bacana, que é quais são as condições de pagamento liberadas para esse novo cliente. Então, esses cadastros rápidos eu quero que seja liberado somente dinheiro, cartão de crédito e débito. Para esse cliente comprar a prazo, ele vai ter que passar por um departamento de análise de crédito. Então eu vou buscar um cliente já cadastrado, vou utilizar, por exemplo, o cliente demonstração. E aqui entra-se outra opção bem bacana para a precificação do produto. Então, supondo que eu utilizei uma condição de pagamento que ela capitaliza em 5%. E eu cheguei aqui na loja para comprar e disse, olha, eu tenho uma construtora, vou efetuar muitas compras durante o mês e eu gostaria de uma precificação diferenciada. Você cria então um grupo de clientes, por exemplo, construtores, e trabalha com uma tabela de preço diferenciada, por exemplo, de 3% para aquele grupo de clientes. Automaticamente, então, quando eu selecionar o cliente de demonstração, o meu preço ele vai descer 3%. Quando eu selecionar aquela condição de pagamento 25 dias, o meu preço do sistema ele vai subir, por exemplo, em 5%. Então, ele já vai fazer toda essa precificação de forma automática, não tendo a necessidade, então, do vendedor ele conhecer dessa precificação e informar isso manualmente. Definido então o cliente, esta base que estou utilizando ela trabalha com encarteiramento de clientes, então o sistema já me trouxe qual é o vendedor. Caso não tenha encarteiramento, ele vai trazer o campo em branco, basta então eu preencher esse vendedor. E agora eu tenho o campo obra, que é um campo específico do segmento de material de construção, onde eu consigo, então, criar diversas obras vinculadas ao cliente para que eu possa separar, então, depois, através de um relatório, os gastos que cada obra obteve. Então, as vendas de forma independente para cada obra. Isso é uma informação bem interessante para oferecer para o teu cliente. Então, eu vou selecionar uma obra desse cliente
E agora nós vamos incluir os itens. Na inclusão do item, a busca é bem maleável. Eu posso buscar o item pelo código de referência, código de barras, pelo nome do item ou até mesmo parte do nome, que é inclusive o que eu vou fazer. Vou buscar, por exemplo, um piso. O sistema já me trouxe aqui, então, o piso esmaltado. Nessa tela, eu já tenho informações da quantidade em estoque desse item e das tabelas de preço que ele possui. Inclusive, aqui eu tenho como informar uma condição de pagamento e o sistema já vai simular o preço de venda aqui de acordo com aquela configuração da condição de pagamento, que é o que vimos agora há pouco. Vou selecionar então este item e vou informar que eu quero aqui então 30 peças. Ao clicar no botão incluir, o sistema ele traz essa ferramenta que é a seleção de itens agregados, que é uma ferramenta bem interessante para auxiliar o cliente a aumentar a venda do mix de produtos. Por quê? A gente sabe que o vendedor muitas das vezes ele esquece de oferecer esses itens agregados. Então o sistema ele vai fazer esse papel pelo vendedor, ele vai lembrar ele de oferecer esses itens. Então neste caso meu cliente comprou um piso, o sistema automaticamente me oferece argamassa, espaçador, um rejunte, uma areia média. Então são itens que provavelmente eu vou precisar naquela mesma ocasião. O cliente decidiu que vai levar a mercadoria, basta o vendedor selecionar qual a mercadoria ele decidiu levar. Vou selecionar, por exemplo, uma argamassa, o espaçador e o rejunte. E confirmar. E o sistema já vai me perguntar qual é a quantidade de cada um desses itens. Então, a argamassa, vamos colocar aqui, por exemplo, esse cliente ele decidiu e ele vai levar 12 sacos. O espaçador, ele vai levar 2 peças. E o rejunte, ele vai levar 10 sacos. Feito isso, podemos fechar a tela de inclusão de itens. Nós já temos nosso orçamento formado. Basta então eu confirmar esse orçamento. Feito isso, já temos então nosso orçamento finalizado. Supondo então que o cliente ele solicitou um desconto para o vendedor. O vendedor automaticamente vai tentar incluir esse desconto. Por exemplo, um desconto de 10%. Informado este desconto, o sistema já efetua o rateio entre os itens, basta eu confirmar o orçamento. Ao confirmar o orçamento ou um pedido de venda, o sistema ele traz essa outra tela que é bem interessante, que é um incentivo de venda, onde eu consigo, por exemplo, tirar um relatório de itens que eu não vendo há mais de 30 dias, ou se, por exemplo, eu conseguir uma condição especial com alguma marca e jogar esses itens aqui no incentivo de venda. E toda vez que o vendedor for concluir um orçamento ou um pedido, o sistema vai me oferecer esses itens. Supondo que o cliente decidiu então não levar nenhum item desse incentivo, tá? Vou fechar essa tela e o sistema me traz uma mensagem de viabilidade econômica. Por quê? O vendedor ele aplicou um desconto provavelmente superior ao permitido no usuário dele e esse pedido então ele vai precisar ser encaminhado para aprovação econômica. Clicando em sim, esse pedido automaticamente já é encaminhado para o departamento responsável, geralmente o gerente ou até mesmo o dono da loja, que vai aprovar essas condições desse pedido. Para fazer essa análise e essa aprovação, esse gerente ou até mesmo esse diretor ele tem uma tela específica, que é a tela chamada Liberar Venda, onde ele irá consultar todos os pedidos que estão para aprovação financeira, que a gente já vai ver daqui a pouco, e aprovação econômica. Então aqui nós já temos aquele pedido, selecionando ele, eu posso clicar aqui nessa tela Rentabilidade, para eu saber as informações desse pedido. Então através dessa tela eu consigo consultar se é possível eu aprovar esse desconto que foi aplicado ou não, pois aqui eu tenho as informações para consultar o custo da minha mercadoria, o custo de última compra, qual é a rentabilidade que eu estou tendo no pedido. Então são informações necessárias para aprovar esses pedidos em uma precificação diferente.
Inclusive aqui temos esse campo simulação por total, onde eu posso inserir um valor e o sistema já vai calcular para mim toda a minha rentabilidade e o meu custo com base nesse valor que eu inseri. Então, supondo que eu inseri aqui R$800, o sistema então já traz para mim a informação. Efetuando essa venda por R$800, analisando pelo meu custo médio, eu vou ter um lucro líquido de R$ 227,40, que equivale a 28% de rentabilidade. E analisando pelo custo de última compra, um lucro no mesmo valor, com o mesmo percentual de rentabilidade. Aqui, provavelmente, a rentabilidade dessa empresa mínima deve ser de 30% ou mais. Pode ver que o sistema já traz, então, que o meu lucro líquido está em vermelho, do meu custo de última compra, porque ele não atingiu as configurações que eu determinei. Supondo, então, que eu decidi aplicar esse desconto e fazer esse preço para o meu cliente. Eu posso vir aqui, diretamente na tela, liberar venda e clicar no botão liberar venda. Caso eu esteja na máquina do vendedor, voltando lá na tela de vendas, aqui eu também tenho este botão aprovar venda, onde ao clicar, caso o meu usuário não tenha acesso, ele irá trazer uma tela para que eu digite o usuário e senha da aprovação. Como o meu usuário ele já tem esse acesso, o sistema já traz a mensagem de aprovação realizada com sucesso. Então, esse orçamento, que já foi aprovado a precificação para o meu cliente, ele será convertido em um pedido de venda. Para isso, basta eu clicar aqui embaixo, gerar pedido de venda. O sistema irá me perguntar qual operação estou efetuando. É um pedido de venda, que vou definir como o usuário define, porque o meu cliente disse que ao final ia me dizer o que ele quer levar e o que ele quer que eu entregue. E ele irá levar todo o orçamento. Então basta eu selecionar aqui o botão todos e não preciso digitar nenhuma quantidade. Ao clicar em confirmar, automaticamente então o sistema converte esse orçamento em um pedido. Nesse pedido então eu tenho a possibilidade também de calcular um frete automático. Hoje no nosso sistema nós possuímos uma parametrização de cálculo de frete que pode ser com base num valor total de produtos ou em uma faixa de CEP. Então pode ver que nessa empresa eu tenho configurado as faixas de CEP, o valor do frete, inclusive um adicional por quilo, onde então no item eu tenho o peso configurado e ao informar esse item o sistema faz automaticamente o cálculo do frete. Eu vou definir então na guia entrega qual é o endereço de entrega do meu cliente. Vou pedir para ele trazer o endereço já pré-cadastrado. E de volta aqui no cabeçalho do pedido, eu vou atualizar para que o sistema ele então calcule o frete automaticamente. Atualizado, ele já me traz o cálculo do meu frete, lembrando que ele levou em consideração o CEP do meu cliente e o peso das minhas mercadorias. Agora basta então eu confirmar esse pedido. Ao clicar em confirmar, o sistema me traz a tela perguntando qual é o tipo de entrega, onde eu vou definir então quais itens o meu cliente vai levar e quais ele vai retirar no balcão. Vou definir então que o piso e a argamassa o meu cliente quer que eu entregue. E aqui basta eu inverter a seleção, pois o restante ele vai retirar no balcão. O sistema agora me traz outra informação, que o meu cliente ele está com crédito bloqueado no cadastro de parceiros. Então eu preciso encaminhar esse cliente para uma aprovação de crédito, a qual é feita naquela mesma tela que eu havia mostrado anteriormente, liberar venda, ou através da própria central de vendas. Aqui, o analista de crédito, ou até mesmo o gerente, ele tem algumas informações para que ele possa analisar o cliente e definir se ele vai
ou não liberar o crédito desse cliente. Então, na parte inferior, temos essas informações resumidas, onde ele traz então um histórico financeiro deste cliente com a loja. E para ver isso com mais detalhes, nós temos aqui o menu Consultas, Análise do cliente, onde eu vou então buscar aquele cliente e o sistema vai me trazer aquelas mesmas informações, porém mais detalhadas, onde eu tenho o valor dos títulos em abertos, dos títulos liquidados, tenho o valor total, o que ele pagou adiantado e o que ele pagou em dia em atraso, qual é o limite de crédito desse cliente, quanto desse limite ele já utilizou. Como podemos ver, é um cliente que já estourou bastante o limite de crédito dele. A média de atraso aritmética e ponderada desse cliente. E aqui algumas guias mais detalhadas, como os títulos dele, os cheques, análise de vendas, onde temos algumas informações bem importantes para fazer a análise desse cliente, como a quantidade total de pedidos, o valor da menor e da maior venda realizada para ele e um ticket médio. Feito então essa análise, o analista de crédito ele pode decidir em aprovar ou não essa venda. Neste caso, vamos então liberar a venda. Pronto. A venda está aprovada. O vendedor, então de volta à tela de vendas, ele já tem informação de que o pedido ele está aprovado. Basta então ele encaminhar esse cliente para o caixa. O caixa então, ele irá acessar uma tela específica que nós chamamos de central de recebimento de vendas, onde ele terá acesso a todos os pedidos efetuados e aprovados para fazer o recebimento. Ao selecionar, ele já tem as informações de quais as condições de pagamentos liberadas para aquela ocasião e o prazo médio que foi definido juntamente com o vendedor. Vou informar então o recebimento dessa venda como R$300 no dinheiro, o cartão de crédito no valor de R$400. Quando eu informo o cartão de crédito, caso o cliente não trabalhe com o TEF, seja a máquina POS, o sistema me pergunta qual é a bandeira e o total de parcelamento. Eu vou informar a bandeira Visa em uma parcela. E agora ele me pergunta o número da autorização. O restante, esse cliente irá pagar em um cheque pré-datado. Então vou informar o cheque pré-datado, supondo que esse cheque ele possui um valor então de R$400. Quando eu vou receber no cheque, o meu sistema me pede as informações do emitente do cheque e do cheque. Eu vou buscar então o emitente já cadastrado e o cheque, caso você tenha leitura de CMC7, basta então passar o cheque no leitor que o sistema já irá trazer todas as informações do cheque, bastando eu digitar a data de pré-datamento. Ao confirmar, está finalizado o recebimento. Neste caso, eu lancei um valor a mais para que fosse gerado um troco para o cliente. Esse troco ele pode ser gerado realmente um troco para o cliente, onde eu vou voltar esse valor em espécie para o meu cliente, ou eu posso gerar um vale crédito para o meu cliente. Para isso, basta eu clicar no botão gerar crédito, ok. Inclusive o caixa ele não consegue gerar um crédito a maior do que o troco disponível. E o próprio caixa ele consegue também fazer uma consulta do vale crédito deste cliente e imprimir um extrato. Este vale crédito ele pode ser utilizado nas próximas compras deste cliente para abatimento no valor total. Finalizado o recebimento, basta eu clicar em receber valores. Ele me pede uma observação para o meu vale crédito. Vou colocar como outros. Pronto, está finalizado o recebimento. Agora, caso a nota ela seja emitida pelo caixa, o sistema ele já faz a pergunta se eu desejo faturar o atendimento. Para faturar, basta eu clicar em sim. O sistema irá me perguntar qual tipo de documento, se eu quero emitir uma nota fiscal ou uma NFCE, que é o cupom. Ao clicar na opção desejada, o sistema já irá me trazer todas as opções preenchidas. Os dados fiscais, os impostos calculados, bastando então eu confirmar fatura, sim,
Pronto, eu já tenho a minha nota fiscal gerada. Finalizado então o recebimento, este cliente ele já pode se direcionar para a expedição. A nossa expedição também é controlada eletronicamente, onde nós temos uma tela chamada Central de Atendimento de Pedidos de Venda e que possui diversas funcionalidades. Uma delas é separar então os pedidos entrega e retira, supondo que a empresa ela trabalha com 2 expedidores, um expedidor no balcão para que ele efetue as entregas em que o cliente vai retirar e um expedidor aos fundos para que faça a carga nos caminhões e então faça a entrega na residência, no endereço determinado pelo cliente. Além disso, nós temos aqui como definir regiões e rotas para entrega, supondo que o meu caminhão ele faz entregas diárias em algumas regiões ou rotas, ou seja, outras cidades. E eu quero saber todos os pedidos que eu tenho naquela região ou naquela rota. Posso então usar esses 2 campos como filtros para fazer essa separação. E além disso, eu posso separar também por setor, onde eu tenho, por exemplo, no segmento de madeiras ou materiais de construção, vários setores e pessoas diferentes para fazer a separação das mercadorias. Além disso, como um facilitador, para que a pessoa da expedição ela não precise ficar o tempo todo de olho no computador, nós temos como configurar aqui um alerta sonoro e um prazo de atualização automática dessa tela. Então vamos lá. Esse pedido chegou à expedição, nós vamos então fazer a separação dele. Basta eu selecioná-lo e aqui eu tenho 2 processos. Eu posso enviar para separação, onde ele vai então cair na segunda aba, ou caso eu seja a pessoa que já vai realizar essa separação, eu posso vir diretamente no botão Atender Selecionados. Nessa tela eu tenho então os itens que foram comprados pelo cliente, a quantidade e aqui ao final o tipo de entrega, se é entrega ou retira. Aqui eu posso também efetuar um atendimento parcial, supondo que o cliente comprou 30 caixas de piso, porém ele só quer que eu entregue 15, pois ele não tem espaço para armazenar todas as caixas. Então eu posso efetuar um atendimento parcial, digitando a quantidade que vai ser entregue, e o sistema já vai armazenar a informação de qual é a quantidade que ele ainda tem pendente. Eu vou efetuar um atendimento total, clicando no botão Atender Total. Basta então agora eu confirmar e o sistema já imprime para mim o romaneio de entrega. Esse romaneio, inclusive, ele sai com endereçamento de estoque e sem valor, porque a pessoa da expedição não precisa saber que às vezes uma peça pequena que cabe no bolso dela custa mais de R$300. Um exemplo. Finalizado então essa expedição, como eu tinha itens que eram do tipo entrega, esse pedido ele vai cair aqui na minha terceira aba, que é aguardando a confirmação de envio, onde eu vou definir então, ao confirmar envio, quem é o motorista ou a transportadora que vai fazer a entrega desse pedido. Definido então, basta eu aplicar e esse pedido ele já vai então para a minha última aba, que é aguardando a confirmação de entrega. Em paralelo a isso, o vendedor ele tem uma ferramenta bem interessante de volta lá na tela central de vendas, que é essa guia Workflow, onde ele consegue então acompanhar o status desse pedido. Então, o momento em que o pedido foi separado, o momento em que o pedido foi enviado, ou até mesmo aprovado e reprovado. Então, ele não precisa ligar ou até mesmo ir até a expedição para saber como está o status do pedido. Ele pode acompanhar diretamente por aqui. Ao fim, quando o caminhão retornar com o canhoto assinado, basta eu selecionar esse pedido e clicar em confirmar entrega. Sim, pronto, está finalizado o processo de expedição do meu pedido. Uma outra opção que eu tenho é também imprimir o espelho da venda, onde esse modelo ele é todo personalizável, já sai com a tua logomarca, o nome da tua empresa, já separado os itens que são entrega e que são retira.
Então é um modelo bem interessante.